Eu tinha uns 13 anos, fundei um bloco de 50 mulheres e era com uma seriedade que eu levava aquilo. Muito bom ter um primeiro disco solar comunicativo. Ah, isso foi demais. Isso foi demais. Receber um e-mail dizendo: Bethânia quer gravar 7 trovas. Hã? Mineiro é um povo bairrista, né? É uma coisa. Barrei de água e clarão. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, o canal de entrevista com novidades toda quarta-feira às 19 horas. Toda semana, uma personalidade nova, uma entrevista leve, informal e, por que não, divertida. Toda quarta-feira às 19 horas. E hoje eu tenho o prazer e a satisfação de receber uma querida amiga, cantora, compositora, produtora, mineira de Pratápolis. E eu tô falando de Consuelo de Paula. Um sorriso gravado na noite, um carinho espalhado no verde. Consuelo, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, Obrigada, Zé. a sala é sua. Obrigada, é uma alegria estar aqui conversando com você. Você que a gente se acompanha desde sempre, né? Desde que começamos. Desde muito tempo. A gente estava falando um pouco antes aqui sobre o saudoso Crown Plaza. Né? Sim. Maravilhosos tempos do Crown, né? A gente se acompanha desde então, Sim. que não faz pouco tempo, né? Não vamos contar quanto tempo não, porque aí o pessoal descobre que a gente não é mais tão novinho. Bom, Tá bom. Consuelo, é um prazer enorme recebê-la. E eu sempre começo a entrevista pedindo para o convidado ou para a convidada contar um pouco de quem é essa pessoa. Quem é Consuelo de Paula? Origens, família, de onde veio. Eu já dei um spoiler de Pratápolis, né? Sim. Mas queria que você contasse um pouco dessa tua origem, de onde você vem. Sim, eu estava até agora pensando no próximo trabalho, que me veio uma ideia de talvez, não é certo ainda, se chamar Chiquinha Golota, que era uma figura da minha cidade. Incrível, assim, como aquilo ficou na minha memória, né? E tudo que eu vou criando está sempre ali, que aparentemente esquecido, mas naquele lugar ali, daquela cidadezinha de Minas, Pratápolis, como você falou, sudoeste mineiro, uma cidade com montanhas suaves, cortada por rios, e pequena, deve ter uns 10 mil habitantes, até hoje, imagino. Fiquei lá até a época de faculdade, quando fui para Ouro Preto. E então a minha música tem muito assim do que eu bebi ali, né? Era vendo congados passarem, vestindo de rainha para cumprir promessa da avó, rainha da congada, que ia atrás dos congadeiros, serenatas, carnaval. Eu tinha uns 13 anos, fundei um bloco de 50 mulheres, ensinando como tocavam cada instrumento. Sempre foi intuitivo para mim essa coisa de percussão. E o bloco saía e era legal. Eu segurando o repinique, a mulherada tocando. Eu fico assim, quando eu penso nisso, eu acho tão incrível. Gente, eu tinha 13 anos e era com uma seriedade que eu levava aquilo. Foi minha primeira grande produção, foi esse bloco. Participava de teatrinhos na escola, do que tinha, porque era uma cidade com carência, assim, não tinha formação musical, não tinha escola musical, né? Não tinha. Mas assim, então é fruto dessas vivências bem populares mesmo, né? Que vem até hoje, quando eu vou expressar, é isso que vem, né? E você tem uma relação muito bacana, eu sempre acompanho, né? Além do fato de a gente se conhecer, eu acompanho você nas redes sociais. Você tem uma relação muito bacana com os seus pais, né? Com sua família. É um elo, uma ligação muito carinhosa, muito afetuosa. Então, como é que é essa família? São quantos irmãos? Vivíamos na casa da minha avó materna, uma senhora muito forte. Me ensinou os primeiros gestos, eu saía de bailarina na frente da fanfarra, e ela me ensinando a cumprimentar o público, como é que ele devia ser feito e tal. Tenho, assim, lembranças muito fortes dela. Eu até brinco até hoje. Nossa, quando eu era magra e bailarina. Meus pais, né, todos de Pratápolis, os dois, né? Eram 3 filhos, eu sou a mais velha. Depois meu irmão Túlio e a irmã Heloísa. E justamente agora, essa semana é uma semana de bastante mudança para nós todos, porque meus pais tiveram que sair de lá para morar pertinho da minha irmã, que está no Espírito Santo, por causa da idade deles e estão precisando de cuidados.
Meu irmão mora em Uberlândia, eu em São Paulo e ela lá. Então é forte isso, pensar que eu não tenho mais aquele lugarzinho em Minas ali com meus pais ali, né? Que era coisa que eu ia direto, quase todo mês lá, né? Deve ser difícil. Sim. É um momento delicado, mas assim, um pouco difícil, né? Porque saber que agora, para vê-los, a distância é um pouco maior, enfim. E outra coisa, acho que também tem a coisa da raiz, né? Deles terem vivido a vida inteira lá e terem que sair desse lugar por uma questão de logística, né? Quer dizer, precisam ser cuidados e chega um momento que a gente tem que optar pelo que é melhor para eles, né? Bom, dado um respiro por conta desse momento delicado, digamos assim, emotivo, pelas minhas contas, são 8 discos, é isso? 8 discos. 8 discos. Começando com esse aqui, que é maravilhoso e que foi o cartão de visita que nos aproximou. Foi um pouco antes, eu te conheci um pouco antes do lançamento do Samba Sereste Baião, depois fui ver os shows de lançamento no Crown Plaza. Era interessante que a gente fazia várias temporadas no Crown, né? A gente não fazia assim, o lançamento e nunca mais. A gente fazia um lançamento agora, daqui a um mês a gente fazia um outro show, daqui a outro mês a gente fazia outro show. A gente estava sempre circulando ali no Crown, porque era um espaço muito receptivo. E foi por conta de Samba Sereste Baião que a gente se aproximou um pouco mais. Lembra um pouco como foi a construção desse primeiro disco? Nossa, meu disco, assim, eu falo, um disco solar. Fico tão agradecida à vida, assim, por isso, porque eu acho que isso decide muito, né? Se a gente vai ter forças para continuar ou não, né? Muito bom ter um primeiro disco solar, comunicativo. E a construção dele, eu acho que o primeiro é muito forte. Nesse sentido, ele é imbatível. Ele acumula a energia de uma vida. Né? Depois, claro, eu fui fazendo todos... Eu ainda estou ligada a ele, ainda, em tudo que eu estou fazendo. A obra vai conversando com a anterior, apontando a próxima, né? Parece que estou fazendo uma mesma coisa ainda. Né? É meio insuportável isso. No meu caso, isso é muito forte, de estar continuando uma história. Né? Então, ele carrega toda a admiração de uma vida. É o disco da admiradora, da intérprete, olhando para tudo que eu admirei. As influências que você acumulou. As paixões. E, claro, o que eu ia expressar e como que eu ia expressar. Né? Então veio essa ideia desse olhar sobre o Brasil mesmo. Essas 3 grandes almas brasileiras, do samba, da sereste e da baião, né? Ali como nomes lúdicos. Então ele tem, e eu queria fazer contrastes, desde sempre eu pensava assim. Então ele tem coisas de 1912, com contemporâneos meus que tinham acabado de compor canções, sonoridades que passeavam, eu equilibrava isso, né? Por exemplo, em algo de 1912 você tinha uma sonoridade super do momento, e sonoramente equilibrando isso, conversando com esses universos, montando uma coisa como se fosse um filme. Né? Minha ideia era sempre fazer como se fosse um filme. Tanto que você termina com uma viola que é a que abre, quase que chamando para um recomeço. Para um recomeço, um looping. E ele é interessante porque ele deu início a uma trilogia, né? Você fez 3 discos seguidos que, de certa forma, se comunicavam, ou falavam. Apesar dessa coisa de todos eles se comunicam, mas aqueles 3 discos iniciais, eles tinham essa proposta de serem trilógicos, né? Terem uma interligação. Eles estavam no mesmo tom. Né? A trilogia amarela. Isso. Depois eles foram conversando, mas eu fui conversando com outros tons. Eles estavam no mesmo tom. Foi louco ficar uma década ali com aquele amarelo, conversando com aquele amarelo. Aquele solar, né? Bom, ainda bem, porque com azul e com branco são cores difíceis. Você entra num profundo muito... Ainda bem que foi com o solar. Isso, e o segundo, ele já veio... Foi por fazer o primeiro que eu vi que era uma trilogia. Depois de fazer, lançando, eu falei, nossa, isso é uma trilogia. Porque aí o segundo, ele vem... ainda com interpretações de outros autores, um terço também, essa coisa dos terços da minha vida é bem maluca, um terço de domínio público que eu adaptei e um terço já que eram de composições autorais. E o terceiro todo autoral para conversar fechar. Com eles. E eles têm o mesmo equilíbrio rítmico, a mesma... Enfim, eles conversam mesmo fortemente, né? Mas fecha com uma linguagem já autoral que
felizmente ou infelizmente, eu não consegui sair mais dela. Para a carreira, seria melhor eu retornar a um disco de intérprete. É um disco que gera... O intérprete, ele te dá mais trabalho, ele te dá mais comunicação, ele te dá... Mas eu fui obedecendo. Essa questão autoral veio muito forte mesmo. E aí veio Casa Negra, Templo Branco, agora é todos autorais, né? Ainda fico aguardando o momento de fazer um de intérprete ainda. É interessante esse raciocínio, porque eu percebo isso muito claramente nesse momento, porque eu comecei a minha carreira discográfica, comecei minha carreira musical lá em 82, 85, por aí, mas formalmente a partir de 98, e em 2000 eu vim para o primeiro disco, e esse primeiro disco é um disco completamente de intérprete, até porque naquela época eu não tinha ainda coragem de mostrar as bobagens que eu fazia, né? Que era o que eu chamava. Eu falava, um monte de... são bobagens, não é nada que se aproveite. Naquela época eu não tinha... eu vim gravar coisas que eu fiz naquela época agora, recentemente, antes de 2020. E é muito isso, porque agora, nos últimos anos, eu tenho, do Alumia para cá, que de 2008 para cá, eu tenho me mostrado mais essa lado autoral. Comecei com 50%, depois fui para 75%, mostrando um pouco mais. E aí eu percebo com muita clareza isso. Os primeiros trabalhos que eram mais de intérprete, eles tinham mais comunicação, eles tinham mais chamado. Sim. Os mais autorais, eles têm menos essa comunicação. E é interessante você falar isso, que você também sentiu isso, e eu acho, quebra um pouco a minha ideia de que não, é só comigo. Não. E não é, né? Não. Isso é uma coisa... Eu acho que isso vem de duas coisas. Quando a gente interpreta coisa de outras pessoas, vem o intérprete forte, né? A gente cantando as nossas coisas, por mais que estejamos cantando apaixonados, eu não percebo isso, né, internamente. Estou olhando aqui de fora, falando isso. Mas tem também uma questão do mundo de hoje que executa pouco as coisas que são produzidas. E o ouvir, ele comanda muito isso, né? O que já é orgânico, o que está... E a composição autoral, ela traz coisas de agora, quando não traz para frente, às vezes. Então tem isso também, da pouca execução que tem a arte desde muito tempo, né? Que a execução hoje está mais ligada ao ramo de um entretenimento determinado, ali. Mas de arte mesmo... Arte que eu digo assim, nesse estilo que é quando a gente ouve igual um filme que você assiste e não sabe como é que volta para casa, né? Exatamente. É diferente de outros filmes que também são necessários, mas que são mais leves, né? São seguem outros chamados, outros objetivos, exato, pedidos, né? E sei lá. O Lukács fala que a arte está nesse lugar que eu estou falando, mas eu acho que isso também fica muito assim. Eu acho que melhor a gente estar pensando que a gente tem um campo grande aí a música, ela ocupa várias funções, exerce várias funções e todas necessárias, né? Agora, por falar em chamamento, qual é a sensação do chamamento de Maria Bethânia? Isso foi demais. Isso foi demais. Foi a terceira grande coisa que marcou essa minha história. A primeira foi poder terminar essa trilogia lançando Dança das Rosas no Teatro Municipal, nunca vou esquecer disso na minha vida. A segunda foi o Gran Rex de Buenos Aires, o maior teatro da América Latina, numa noite incrível, com Naná Vasconcelos, não vou esquecer jamais também. E a terceira foi receber um e-mail dizendo: Bethânia quer gravar 7 trovas. Hã? É fake, esse e-mail é spam. Hã? Uma sorte, um presente, estandarte, talismã, minha comissão de frente, uma filha temporã. Que maravilha, foi uma delícia, né? E você sabe que eu sou muito... Dizem que mineiro é assim, tímido e tal. Eu tenho uma timidez e uma coisa que me atrapalha a vida inteira, eu acho. Porque eu nunca tinha mostrado e enviado minhas composições
para ninguém, assim, a não ser para o meu trabalho, gravava, assim, estava mostrando para o mundo gravando ali. Mas veio um moço me entrevistar da Unicamp, que estava fazendo um doutorado sobre cantoras, entrevistando algumas cantoras, e quando ele me entrevistou, ele falou, olha, eu entrevistei Maria Bethânia, e ela me disse que admirava muito o seu trabalho, que você chegava na essência da música brasileira, que ela tinha escutado Seu Samba Será Esse Baião quando foi fazer Brasileirinho. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Aí eu peguei uma caixa com todas a obra e enviei pro correio, uma caixa linda, maravilhosa, que eu não sou louca. E aí chegou esse e-mail que ela ia gravar 7 trovas. Né? Foi uma alegria, uma baita alegria. Né? Fui no lançamento, no Palácio das Artes, em Minas. Mineiro é um povo bairrista, né? É uma coisa. E onde você vai assistir? Ah, vou assistir lá em Belo Horizonte. E aí chego no camarim, ela já recebe cantando a música, né? E Dilma, bom, rainha é rainha, né? Falando obrigada por ter confiado a sua música à minha voz. Coisas assim. Imagina. Coisas de botar a gente no chão, né? De botar a gente no chão. De emoção. Chão. É. Mas além da Bethânia, também tem uma outra grande dama, né? Que gravou você, que é a Laíde Costa. A Laíde. Aquela coisa linda. Não, a Laíde. A Laíde é uma lindeza, né? Tô tão feliz com a Laíde agora, que tá assim, fazendo tanta coisa, produzindo tanto, merecido, sendo requisitada, né? Merecidíssimo. Que pessoa incrível, né? Que pessoa. Isso também foi uma alegria gigante, ela cantar uma música minha. No disco dela com Gonzaga Leal, ela canta Bem Me Quer, coisa mais linda do mundo. Também liguei para ela no dia da gravação, ela... Tá feliz? Eu falei, feliz? Tá tudo certo? Eu falei, o quê? Eu tô exuberante, eu não tô feliz. Tá mais certo do que o que eu fiz, Alaide. E tem outras, nesse percurso todo, Consuelo, tem alguns eventos bem interessantes que eu andei pensando aqui, que é, por exemplo, a tua participação no Divas do Brasil, aquele projeto lá de Portugal, que reúne, entre outras, Consuelo de Paula e Elis Regina, né? Sim. Entre outras, né? Sim. Celine Beth, Zizi Posse. A própria Bethânia, né? Bethânia, Daniela Mercury, Zizi. Nossa, e foi disco de prata em Portugal. Pois é. É um grande mérito, né? Estar junto com esse povo todo. Muito, muito, muito. E isso foi logo no começo, na época de Samba Será Esse Baião. Eu acho que é a faixa Lua Branca. É a faixa Lua Branca que está nesse disco. Bom, nesse percurso também tem um DVD, né? O Negra, que foi um DVD que você lançou, acho que em 2012. 2012. Conta um pouco essa porque foi próximo do Tempo e o Branco, né? Foi um pouquinho antes. Bom, você é produtor independente como eu, então você sabe da maluquice que era pensar num DVD. Então, DVD era uma coisa que eu falava, nossa, DVD é muito caro. E recebo um convite para fazer um show em Jundiaí e perguntei se teria verba para isso virar um DVD. E consegui isso lá, um apoio em Jundiaí. E aí foi, como sempre, eu sempre gostei das coisas muito caprichadas. Elias Andreato dirigindo, o Dante Ozzetti dirigindo musicalmente, 7 músicos incríveis. E ficamos 3 dias lá no teatro, fazendo ensaios e preparando. E foi muito, muito. E aí a maluca faz uma obra inédita, não era porque na época todo mundo fazendo DVDs, tipo assim, os hits. Não, era uma obra que eu tinha pensado que ela tinha que ser a obra do teatro. Porque tem uma coisa também, o primeiro é como se ele fosse o CD da ideia, o segundo é o da voz, o terceiro já é o da compositora, né? O Casa é o CD do arranjo, e o Negro era o CD do teatro, ele tinha que ser ao vivo, foi pensado ali. Depois o Tempo e o Branco era o da poesia. Então foi incrível poder realizar um DVD, né? Uma obra ao vivo. Concordo plenamente. Bom, nesse contexto, a gente tem também Consuelo de Paula, poeta, né? O livro A Poesia dos Descuidos, que é um livro... É o único livro que você tem lançado? Ou é um dos? Não é ele ainda. Tem um que eu estou enviando agora para um edital, mas que eu lancei A Poesia dos Descuidos. Que tem todo um trabalho de ilustrações, né? Sim. Lúcia Reis Morales, antropóloga da Unesp, a vida inteira pegava coisas do chão e preparava
um novo chão com um cartão de arte para aquilo. Eu olhei aquilo assim, ela tinha N, nunca tinha mostrado para ninguém. Foi mostrar para a louca aquilo. E começou a me mostrar, eu fiquei enlouquecida com aquilo. E deixei vir rapidamente algo a serviço daquilo que eu estava olhando. Não é um livro pensado assim, para poesia só, né? Eu estou conversando com aqueles objetos ali, né? Ou eles estão falando por mim. Então foi coisa assim de surto, de escrever 80 cartões em 2 dias. Aí tinha outra professora lá na Unesp, que era a Fátima Cabral, olhou e falou de mim, isso é um livro, baita livro. E eu tinha assistido naqueles dias o documentário Mestamira, aquela catadora de lixo, Sim. que uma hora ela olha pro lixo e fala, são descuidos, né? Falei, bom aí, é a poesia dos descuidos, é deles. E aí a gente recebeu um prêmio de um PROAC e fizemos o livro. Mas eu quero fazer mais, eu gosto muito de escrever. A parte minha compositora é mais forte na letrista. Uhum. Nós acabamos de falar no Maria Coré. E aí vamos conversar sobre ele, vamos falar um pouco, porque é um projeto muito especial, né? Uhum. É um projeto, inclusive, que você está trabalhando recentemente. Eu tive a oportunidade de assistir o show de lançamento no Sesc Belenzinho, fiquei encantado com o trabalho. E é um trabalho que você continua levando, né? Continua com o turnê do Maria Coré. Conta um pouco do projeto, porque é um projeto muito especial, um projeto muito específico, que trabalha um lado teu místico, uma relação com a natureza, etc. Conta um pouco sobre o projeto. Sim, foi um mergulho na natureza, mergulho assim, dentro da mata, dentro do rio. Ele rompe, eu falo que é uma obra só, esse tem uma ruptura que é assim, não, esse momento aqui eu não vou expressar, não cabe flor, fitinha, não, era outra coisa, eram outros tempos, né? Então tinha uma braveza boa, ali tinha uma... E foi eu com meu violão, na relação com ele que ele nasceu, assim, um provocando o outro. Tanto que quando eu fui gravar, que foi no Mário Gil, eu falei, eu tenho que gravar isso como se fosse ao vivo, porque ele é muito mais energia do que qualquer outra coisa. E a gente fez isso. Rei de vento e trovão, parrei de água e clarão, parrei pra entoar a canção, ó parrei. Depois que eu chamei o piano, gravei tudo sem beat, né? Eu chamei o piano e depois a percussão. E deu certo, porque a energia ficou toda lá. Toda né? concentrada, né? Ficou lá. Então ele veio dessa provocação grande entre eu e meu violão, o que eu tinha de possibilidade com ele, né? E uma expressão já diferente, de novos tempos. A gente estava passando tempos muito difíceis, né? Nem eram tão ainda, por isso que eu falo, às vezes a arte até antecipa. Antecipa. Né? Então o Maria Coré ele tem uma certa catarse ali nisso, sabe? Por isso essa força, eu acho, né? E por isso entrando dentro da natureza. E você falou a palavra místico e tal, mas ali não é racional, e nem do conhecimento. Sim. Eu estava fazendo, aí vinha um canto, geralmente no final de cada música, algum canto, eu ia olhar, canto ao orixá. Nossa, eu chorava tanto, porque tinha a ver com o que eu estava falando ali, com as coisas que eu estava falando. Tudo muito intuitivo. Muito intuitivo. E eu obedecendo. Tá certo. E aí, vamos mostrar alguma coisinha do Maria Coré? Toca pra gente? Vamos. O que nós vamos O povo mostrar? tá todo curioso aí. Acho que eu vou batucar no violão. Parrei de vento e trovão, parrei de água e clarão, parrei pra entoar a canção, ó parrei, fazei de nós coração, ei parrei, levai de nós a ilusão, quebrai a miséria então, acendei
oiá, oiá, inaugurai a nova estação, inaugurai a nova estação. Ei, parrei, oiá, oiá, oiá. Uhul! O CD Maria Coré, você tem uma parceria bem bacana com o João Arruda, né, violeiro. Vocês produziram Não, depois juntos? no Beira de Folha. Ah, no Beira de Folha. Tá. No Beira É de verdade. Folha. Maria Coré, o Beira de Folha veio depois, Veio depois. em plena pandemia. Pandemia, 2020. 2020. E aí foi um disco delicioso de fazer e que me salvou. Imagina, você está em plena pandemia, olha, tem um disco para fazer. Foi uma delícia. A gente fez um show que eu adoro, que está no YouTube. Quem puder, veja lá. Lindo, lindo, lindo esse show que a gente fez. Que delícia, que delícia. Foi. Consuelo, a gente tinha possibilidade de ficar aqui horas, semanas, dias Já conversando, acabou? mas infelizmente o tempo é curto. Eu queria que você ficasse à vontade aí para comentar alguma coisa, se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa que eu deixei escapar ou que você acha importante mencionar do seu percurso aí, do seu trabalho, fique à vontade. Adorei tudo, me fez ir desde Minas até a mata de novo, né? De Samba, Seresta e Baião até Beira de Folha. E é isso, compondo muito, fazendo muita coisa, né? Tentando aí, já preparando a próxima cria, compondo, esperando a hora que virá esse da intérprete. E é isso, estamos aí, fazendo shows, né? Tem bastante coisa aí agendada. Quero deixar anunciado um que é 14 de junho, lá na Unicamp, no Teatro de Arena. 50 anos da Faculdade de Educação da Unicamp. Fui chamada para fazer esse encerramento, estou bem feliz. Vai ser eu com a Adriana Rhodes no violoncelo. Esse show, assim, estou convidando todo mundo para ir, porque... E vai ter um em São Paulo, que é o encerramento dessa circulação de PROAC, que eu fiz por 5 cidades, encerro em São Paulo. A data ainda não está certa ali no Unis. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser saber sobre a agenda da Consuelo, é correr nas redes sociais. A gente vai estar colocando aí os arrobas nas redes sociais de Consuelo e você pode acompanhar lá e pode ouvir tudo da Consuelo nas plataformas digitais. Um obrigado bem grande por tua generosidade, pela participação, por estar aqui, por me presentear com essa possibilidade desse papo. Tá? A gente fica muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço. Essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. Aqui toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, uma entrevista nova. E hoje, um grande prazer de ter entrevistado, de ter conversado com Consuelo de Paula. Já que você está aí, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações em primeira mão, para comentar, curtir. Toda quarta-feira, 19 horas, vem com a gente!